Mas, cara, a gente tá só no episódio 2 e o Cole já sentiu os ciúmes da Nazuna. Esse romance vai dar realmente muita coisa o que falar. Fora que esse episódio, ele foi inteiramente uma comédia romântica e uma das boas, hein? E também muito bonitinhas mesmo. A relação que o Cole tá tendo com a Nazuna, que foi mostrada em apenas 2 episódios, tá com uma química que tá funcionando muito bem mesmo, velho. Já mostrando que, obviamente, no final eles vão ficar juntos. Isso aqui não é nem previsão, isso aqui é fato. Eles vão ficar juntos. Mas enfim, eu tive que ficar uma semana inteira sem postar vídeo por causa da minha semana de provas. Mas agora que eu terminei, agora eu posso muito bem agora focar no canal, já que eu vou ter 2 semanas de férias. E é isso que eu tô fazendo. Hoje eu vou trazer a review do episódio 2 de Yu Fukashi no Uta, que eu vou dizer que esse diretor tá fazendo um bom trabalho. E eu só tenho que agradecer por ele estar dirigindo esse anime. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele ajuda pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, bora começar com essa review. O episódio ele começa exatamente como o anterior, que é com o Cole ele saindo de casa de fininho apenas pra ficar andando pela noite. E aqui a gente tem mais um quadro lindo dessas cores mostrando a cidade. O único ponto negativo é de que na vida real a noite não é exatamente assim, e ela é bem mais assustadora. Então no parque o Cole ele tá conversando com a Nazuna de novo sobre o assunto dos vampiros eles sugarem o sangue das pessoas e também de criarem descendentes. E a Nazuna, ela não perdeu a chance de simplesmente falar de que os vampiros sugarem o sangue de alguém é como se eles estivessem se alimentando e também fazendo atos proibidos. Essa garota, ela realmente não perde a chance de falar algo impróprio, velho. É impressionante. E aí na cena seguinte, o Cole, ele acaba falando sobre o assunto de se apaixonar e pra variar, a Nazuna, ela acaba ficando envergonhada. De novo mostrando a personalidade dela divertida, de que ela fala coisa imprópria e não tem vergonha, mas quando fala de coisa de se apaixonar, ela tem. E eu digo de novo, isso não faz sentido, pelo menos pra mim. Só que aí então a cena, ela corta pro dia seguinte e o Cole, ele tá procurando pela Nazuna, mas ele acabou demorando bastante pra encontrar. Tanto que não importava por onde ele passasse, ele não encontrava ela. Só que aí no meio de um beco muito aleatório, ele finalmente a encontrou. E o motivo da demora é porque a Nazuna, ela tava procurando pessoas pra sugar o sangue. E o Cole, quando ele escuta isso, ele não gosta nem um pouquinho. Porque assim, pelo menos pra ele, sugar o sangue é como se ele estivesse num relacionamento. E quando ele escutou isso, ele acabou, segundo a legenda, chamando ela de sucubo tarada. Mas olha, se fosse realmente um brasileiro assim, de alma que fosse legendar, ele com certeza colocaria uma coisa na vida real que eu não posso nem ao menos falar aqui. A Nazuna, ela de primeira acaba não vendo o problema, mas quando o Cole usa o argumento dela de que sugar o sangue é a mesma coisa que se alimentar e fazer coisa errada, aí que ela fica sem argumento mesmo. E olha, pelo menos foi bem sacanagem da parte dela isso aí. Mas aí, deixando esse assunto de lado, por eles terem bastante problema de se encontrarem, o Cole ele decide pegar o telefone da Nazuna pra, claro, eles sempre poderem se ligar e se encontrar em algum certo lugar. Só que tem um pequeno problema nisso tudo. A Nazuna, ela não tem telefone. Bom, pelo menos um normal, ou pelo menos da geração atual. Ela até mesmo faz uma brincadeira se eles têm line ou não. E olha, sobre a questão do telefone, ela até tem. Só que é tipo um Nokia tijolão, velho. O telefone que ela tem é literalmente um telefone de, sei lá, velho, dos anos 90, dos anos 2000, não sei. É um telefone muito antigo mesmo. Ele é mais antigo do que até mesmo o telefone do Cole, que também é antigo. Os dois estão realmente muito atrasados na geração deles. Só que aí o problema é que a Nazuna, ela nem ferrando ia levar aquele Nokia tijolão junto dela, porque era muito pesado e também que ia atrapalhar bastante ela. E aí no final os dois vão ter que realmente se encontrar por obra do destino mesmo. Ela tava tão nem aí pra esse assunto que ela simplesmente foi dormir e chamou o Cole pra eles dormirem juntos. Eles acabam deitando lá no futon e o Cole, ele já acaba tendo já os primeiros sinais dele. Ele fica corado enquanto ele tá deitado junto da Nazuna. Então depois de olhar o garoto por bastante tempo, a Nazuna pergunta se ela poderia sugar o sangue dele, mas por incrível que pareça, ele recusou. E o motivo dele ter recusado é porque ele ainda tá com ciúme pela Nazuna ter ido sugar o sangue de outras pessoas. E ele diz pra ela, tá, por que você não vai sugar o sangue de outras pessoas se é tão fácil assim? E por mais que ele fique falando isso, ele não tava entendendo muito do porquê que ele tava falando aquelas coisas, mas a gente sabe muito bem do porquê, que é ciúminho, certo?
Mas acontece que a história não é bem assim. A Nazuna, ela na verdade estava sim procurando o Kou e não indo atrás de outras pessoas para sugar o sangue. Ela só estava com vergonha de admitir aquilo, já que para ela não seria tão fácil ela encontrar outra pessoa com sangue tão gostoso quanto o dele. E aí então o Kou acaba meio que perdoando ela e deixando ela fazer o ato. E aí depois disso, os dois eles finalmente acabam pegando no sono e acaba mostrando um pouco dos sentimentos do Kou, dizendo que ele só queria ver a Nazuna, mostrando que ó, o romance tá avançando, cara. E aí, então no dia seguinte, o Kou de novo acaba tendo problema pra encontrar a Nazuna, ele até mesmo sai correndo pra encontrar ela, sendo que eles poderiam muito bem ajeitar essa situação se eles tivessem comprado os celulares atuais. Mas aí logo ele consegue encontrar ela, e que todas as vezes em que eles se encontram, ela chega fazendo alguma pose ou meio que fazendo algum tipo de cena que era pra dar algum tipo de impacto. Isso ainda vai acontecer por vários episódios. E aí então o Kou, ele sabendo do problema que eles estão tendo pra se encontrar, ele decidiu comprar um ok-tok. Eu acho que pelo menos dá pra chamar assim, pelo menos desses relógios de pulso, que eu acho que obviamente todo mundo deve conhecer, que é aquele tipo de relógio de pulso em que você coloca e de uma certa distância você ainda consegue conversar com a pessoa que também tem outro relógio de pulso conectado com esse. A Nazuna acabou vendo aquilo e ela gostou bastante, mas a maior preocupação dela sobre isso era se eles conseguiriam brincar com esse relógio de pulso, mostrando que ela ainda tem uma parte meio infantil dela. E aí durante a conversa que eles estavam tendo sobre esse relógio, a Nazuna acaba perguntando se ele tem amigos, tanto que o próprio objetivo desse relógio de pulso obviamente é você ter um amigo e poder conversar com ele. E aqui a gente entra num assunto um pouco delicado. O Kou, ele diz que quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, ele acabou vendo esse relógio de pulso e gostou bastante. Aquele famoso instinto de criança, ver algum tipo de brinquedo e já quer comprar pra saber que tipo de brincadeira irá fazer. E bem, ele comprou, só que assim, tinha um problema, ele não tinha nenhum amigo. Mas ele não era idiota de ter comprado um brinquedo e mesmo sem amigo não saber brincar. E o que ele fez? Calma aí. Ele pegou um desses relógios de pulso e deixou num lugar por aí perto do prédio dele. E assim, quando uma pessoa ela fosse passar por ali, ele iria usar o relógio de pulso para poder conversar com a pessoa. Só que um tempo passando, ele acabou não recebendo nenhum tipo de chamada, e quando ele foi pegar o relógio de pulso de volta, o relógio não estava lá. E por um motivo que o Kou não tem muitas lembranças, ele não ligou de volta para aquele relógio de pulso. E assim, eu sei que rir da situação dos outros é errado, mas eu acho que eu fiquei que nem a Nazuna. Bem, mas agora com os dois com relógio de pulso, eles logo iriam começar a brincadeira deles. E aí de novo, a Nazuna não perdeu tempo, já dizendo que seria um jogo indecente. Eu tô falando, essa garota não perde momento pra falar algo impróprio. Então depois de ficarem numa distância de mais ou menos 150 metros, sim, 150 metros, esse brinquedo é realmente bem potente, o Kou ele primeiro acaba tendo uma leve reflexão ali que eu não entendi muito bem sobre estar sozinho, e que mesmo que esteja sozinho não quer dizer que ele não quer estar sozinho, um negócio que eu realmente não entendi muito. Mas aí logo ele decidiu ligar pra Nazuna pelo relógio de pulso dele, e o relógio ele acabou funcionando, e aí eles começam a bater um papo. A Nazuna até mesmo acaba fazendo uma pequena brincadeira de que avistou o alvo e de que eles deveriam atacar. Foi uma conversa realmente muito bonita entre os dois, mostrando já que eles já estão começando já a aprofundar o relacionamento entre eles. E pra variar, o Kou ele acaba pensando um pouquinho alto demais de que ele queria se apaixonar logo pela Nazuna, que claro, já fez ela corar. E olha, cara, a direção nesse momento tá de parabéns, hein, porque realmente passou uma sensação muito bonita. Então já logo depois dessa cena dos relógios de pulso deles, a gente acaba tendo meio que a continuação do final do primeiro episódio, que era quando eles estavam voando por aí, e eles acabam parando no prédio da escola do Kou, onde ele diz que o sentimento que pelo menos ele estava sentindo era bem diferente. Por mais que eles estivessem em um local que ele não gostasse muito e não queria estar, de noite parecia ter um sentimento como se tivesse um clima meio diferente. E aí, enquanto a Nazuna estava meio desatenta, o Kou acaba percebendo a personalidade dela, que é que ela gosta de falar coisa obscena e não se sente envergonhada, mas quando se trata de coisa de se apaixonar, ela fica envergonhada. E aí, quando ela foi falar com ele, ele do nada chamou ela de Nazuna
Chan. E isso já foi o suficiente pra deixar ela toda envergonhada. Que eu acho que muitos aqui já sabem, mas pra quem não sabe, quando você chama alguém pelo nome de Chan, significa que você tem muita intimidade. Bom, pelo menos é assim que eu entendo. Só que pelo visto lá no Japão, você não chama qualquer pessoa de Chan, porque isso significa que tem muita intimidade e já é o suficiente pra fazer a pessoa ficar envergonhada. Eu sinceramente não vejo muita coisa nisso aí, mas levando em conta que é outra cultura e vários outros costumes, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Então depois disso, enquanto o Cole ele tava andando por aí, ele acaba de novo pensando no relógio de pulso dele, no caso o antigo que ele tinha levado junto. E aí então do nada ele acaba escutando um barulho vindo de um dos relógios, só que no caso do antigo dele. E quando ele olha pra trás, tá uma certa amiga antiga dele que tá com outro relógio de pulso. E assim, o episódio acaba. Eu não tava com muita expectativa pra esse segundo episódio, mas mano, quando eu vi ele, eu realmente me surpreendi pela segunda vez, viu? O diretor ele acabou fazendo um trabalho tão bom e uma adaptação tão boa, cara, que eu como leitor do mangá, eu tô realmente muito impressionado pelo resultado do anime. Eles acabaram adaptando algumas coisas que não foi apenas de 2 capítulos, acho que foi pelo menos de uns 3 capítulos e meio, mas não foi de um jeito nada corrido, foi de um jeito no seu tempo, sabe? O que realmente já me deixa um pouco mais confiante, porque por mais que a Leiden Filmes ela até faça uns animes meio duvidosos, uma coisa que eu percebi é que eles sempre conseguem adaptar vários capítulos em apenas um episódio de um jeito muito bom mesmo, e eu acho que esse segundo episódio já foi uma das provas dele. Mas é isso, agora bora ver o que o próximo episódio vai falar sobre essa personagem que apareceu no final do episódio. Já digo aqui sem nenhum medo, cara, Nazuna e Iko vão ser com certeza o melhor casal dessa temporada. Mas é isso, gente, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele ajuda pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.